Shocked face que a pessoa faz primeiro quando para de te amar? Nem sempre é bater portas, gritos ou pedidos por espaço. Muitas vezes, tudo acontece de forma muito mais silenciosa, quase imperceptível no início. Se não prestar atenção, pode perder os primeiros sinais, momentos em que o coração começa a se afastar. Palavras e hábitos podem permanecer os mesmos, mascarando mudanças internas. Este vídeo não é sobre drama, acusacos ou supósicos. É sobre clareza e compreensão do que acontece quando o amor se apaga, deixando rastros sutis de mudanças no comportamento. Distância emocional e comunicação contida contam uma história verdadeira, mesmo quando as palavras se calam. Esses sinais falam mais fundo do que qualquer acusação ou briga. Neste vídeo, vamos analisar 5 sinais sutis mas significativos que aparecem primeiro quando o amor se vai. Eles são baseados em padrões emocionais reais de relacionamentos longos. No final do vídeo, você terá uma compreensão clara do que realmente importa e como agir daqui para frente. Fica até o fim. Isso ajudará a mudar sua percepção sobre relacionamentos. Desses sinais frequentemente passa despercebido, mas pode mudar completamente sua compreensão e atitude em relação ao parceiro. Você merece honestidade dos outros e de si mesmo. Shocked face amor, quando começa a partir, quase sempre se manifesta silenciosamente. O primeiro sinal é a perda da curiosidade pela vida e pelo mundo da outra pessoa. Um dos primeiros sinais de que alguém parou de amar é a perda de interesse. Eles não perguntam mais sobre seus assuntos e sua vida. Antes, podiam perguntar: como foi a sua consulta médica? Ou como você tem dormido ultimamente? Agora, mal escutam. Não fazem perguntas esclarecedoras. Não se interessam por pequenas histórias que antes faziam parte da sua comunicação diária. Isso não é apenas ocupação. Isso é alienação emocional. Permita-me contar sobre Edna e Paul, que foram casados por quase 40 anos e gradualmente se afastaram. Edna costumava contar tudo, sobre o florescimento das rosas, o cachorro do vizinho, as discussões no clube do livro. Paul ouvia e mantinha a conversa. Com o tempo isso mudou. Ela falava e ele olhava para a televisão, respondia resmungando. Ou ficava em silêncio. Edna sentiu essa alienação antes mesmo de conseguir perceber. Entre eles surgiu um silêncio pesado, ausência de palavras e interesse. Quando alguém te ama, demonstra interesse vivo, faz perguntas e escuta atentamente, se importa com seus sentimentos e seu mundo. As pessoas buscam entender seu mundo. Para elas, é importante saber tudo sobre vós, até os menores detalhes. Elas lembram das suas consultas médicas e do que te chateou pela manhã. Quando esse cuidado desaparece, elas começam a se afastar emocionalmente. Não é raiva, mas silêncio e vazio emocional, que deixam uma sensação de solidão, mesmo estando juntos. As pessoas param de perguntar não porque você ficou chato, mas porque perderam o envolvimento emocional. Você se torna um pano de fundo, não o centro da vida delas. Isso soa duro, mas se você sente que sua voz não é ouvida, vale a pena perguntar: quando eles pararam de se interessar por mim? E por que isso não percebi antes? Quando alguém para de amar, nem sempre diz isso, mas mostra pela falta de perguntas e pela ausência de vontade de te ouvir. Shocked face segundo sinal é a diminuição da tolerância. Quando o amor se apaga, a tolerância é a primeira vítima. O que antes fazia rir, agora irrita. Você pode contar uma história já conhecida ou fazer uma pergunta simples e recebe uma reação irritada em vez de um sorriso ou compreensão. Suspiro, tom brusco ou um olhar frio dizem: por que você está me incomodando? O que antes parecia compreensão, agora parece andar sobre ovos. Pensem a Helen, 76 anos, que sempre foi um pouco esquecida e continua assim. Seu marido Richard
costumava brincar gentilmente com ela. Richard ajudava a encontrar os óculos. Ou lembrava pela quinta vez onde deixara o telefone. Isso fazia parte do ritmo conjunto e do cuidado mútuo. Mas tudo mudou. De repente, Richard começou a perder a paciência com Aileen. Resmungava e revirava os olhos, mostrando irritação e impaciência. Certa vez, quando Aileen pediu ajuda como banco online, Richard respondeu: "Você deve resolver sozinha." Isso era muito diferente da sua atitude anterior. Ela não esqueceu esse momento. Não foi dramático, mas contrastava fortemente com o que ele costumava ser no relacionamento deles. Quando a pessoa está apaixonada, ela demonstra tolerância, conhece os hábitos e pontos fracos, lida com eles com cuidado, mostrando amor e compreensão. Mas quando o amor vai embora, até pequenos pedidos parecem exigências, e a tolerância é substituída pela resistência. Essa é uma mudança sutil, mas poderosa. Onde antes havia compreensão, agora há resistência. Não porque alguém fez algo errado, mas porque as pessoas se afastam emocionalmente. A tolerância frequentemente se torna o primeiro fio a se romper. Você começa a duvidar e a sentir como o relacionamento muda, perdendo a intimidade anterior. Dentro de si você pensa: eu preciso de mais, peco demais. Mas a questão não é diminuir a necessidade, e sim a mudança na disposição deles em te apoiar. Shocked face, envolvimento emocional deles diminui. Isso é perceptível no tom de voz, na forma como interrompem, nos olhos que a viram e no silêncio após uma pergunta simples. Não, ignore essas mudanças. Não, é apenas mau humor ou estresse. Pode significar que o coração deles já não está onde estava antes. Se você se sente um fardo e não um parceiro, é importante reconhecer isso. Não é algo que se possa ignorar ou desprezar. Shocked face, terceiro sinal. Ausência de tempo juntos. Quando o amor vai embora, desaparece também o tempo passado juntos, que é realmente importante e valioso. Não são apenas horas ou dias, mas o tempo que é sentido como significativo e escolhido. Eles param de planejar com você, não por ocupação, mas por falta de vontade. Antes, eles sentavam juntos, assistiam programas favoritos, ou saíam para a varanda à noite. Agora ficam em quartos diferentes, se afastando. Frequentemente, eles saem de casa sem perguntar se você quer ir. E quando ficam, o corpo está aqui, mas a atenção não. Pense na pessoa como alguém que esteve perto antes, mas agora se afasta, perdendo interesse e conexão com você. Ray, 68 anos, amava sua rotina matinal com a esposa Linda. Eles tomavam café juntos na mesa da cozinha, discutindo o tempo, notícias ou simplesmente ficavam em silêncio. Para eles, não importava sobre o que falar, o importante era estar perto um do outro. Mas com o tempo, tudo começou a mudar. Linda começou a acordar mais cedo e sair para longas caminhadas sozinha. O café estava feito e a mesa vazia. Ela dizia que precisava de tempo para si mesma. Ray entendia isso enquanto acontecia ocasionalmente. Mas quando começou a se repetir dia após dia, ele se sentiu um convidado em seu próprio casamento. Quando alguém te ama, encontra tempo para você, pois tempo é uma forma de amor. Mas se o amor enfraquece, o desejo de estar perto também diminui. Frequentemente eles não explicam suas equações. Dizem que estão cansados, que têm coisas para fazer, ou simplesmente ficam em silêncio. Mas a verdade é que as pessoas encontram tempo para o que é importante. Se você se sente sozinho, mesmo quando o outro está perto, não é por acaso. Elas param de te convidar para pequenas coisas, não perguntam como foi o seu dia. Elas começam a dizer: "Você vai, eu fico aqui." A cada recusa silenciosa, a distância entre vocês aumenta. Para aumentar a distância, não é necessário uma grande briga, o dramatismo. Basta decisões silenciosas e a falta de participação na vida um do outro. Manhas passadas separadamente tornam-se frequentes demais.
Jantares sozinhos. Noites em que as costas do parceiro estão viradas para vós indicam uma distância crescente no relacionamento. Se você sente que está sendo deixado para trás na relação comum, não ignore essa sensação. O tempo não diminui, ele se vai, e o silêncio se torna mais alto que as palavras. Shocked face, quarto sinal, é a contenção emocional. Quando alguém para de te deixar entrar não só no SU dia, mas também no SU mundo interior, o relacionamento começa a se deteriorar. Antes você ouvia preocupados, esperanças, pensamentos sobre a vida e a família. E agora vê uma máscara e respostas superficiais. Está tudo bem. O não se preocupe. Você sente que algo mudou, está escondido atrás de portas fechadas, e o mais assustador é que você não é mais o lugar seguro deles. Vamos considerar o exemplo de Gloria, 71 anos. Esse parceiro Samuel sempre foi franco. Compartilhava medos e pensamentos, especialmente antes da cirurgia no joelho. Ele até a chamava de SUA melhor amiga, mas no último ano muita coisa mudou. Quando a prima dele morreu, Gloria só soube disso depois de um tempo. Uma semana depois que ela perguntou por que ele não contou, ele respondeu: "Eu não queria te sobrecarregar." Mas ela sabia que a razão era outra. Era mais fácil para ele passar por tudo sozinho do que deixá-la entrar no SU mundo. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela cresce gradualmente. Quando alguém para de amar, começa a fechar as portas emocionais. As conversas continuam, mas já não são sobre o importante e o verdadeiro. Você começa a se sentir um vizinho e não um parceiro. Grandes decisões são tomadas sem a SUA participação, e a intimidade desaparece gradualmente. Pensamentos que antes eram compartilhados durante o jantar agora ficam guardados na cabeça deles. Você não entende o que está faltando até que a distância se torne perceptível. As pessoas não apenas param de falar, elas deixam de confiar em você e sua verdade. Isso dói mais que o silêncio, porque significa que você não é mais alguém em quem podem se abrir. Elas podem ser gentis, levar a louca e sentar ao SU lado na igreja, mas o calor e a intimidade já não existem. É um vazio difícil de preencher. Quando você tenta restabelecer a conexão e pergunta o que aconteceu, eles recuam, às vezes sem raiva, mas com um distanciamento que fere mais que palavras. Ao recuar, eles parecem se fechar em si mesmos, não querendo compartilhar seus sentimentos. Esse distanciamento destrói gradualmente o relacionamento. A compreensão de que o amor está indo embora chega aos poucos, a cada coração fechado e a cada palavra não dita. As pessoas frequentemente dizem: "Estou apenas cansado", ou "Você não vai entender", escondendo o verdadeiro, e "Me voltei para dentro de mim e comecei a me desligar do mundo." Shocked face, quinto sinal, é o afastamento físico. Quando a proximidade emocional desaparece, o corpo segue o mesmo caminho, reduzindo abraços, contato visual e toques. Não há toques na mão ou beijos na testa sem motivo. Em vez de intimidade, apenas duas pessoas compartilhando o espaço, mas não há conexão. Para muitos casais, a intimidade física é o lugar do amor não dito. Quando ela desaparece, surge a sensação de que o amor recuou fisicamente. Lembremos de Martin e Alice, casados há 45 anos. A vida deles era cheia de ternura e calor, seguravam as mãos e cuidavam um do outro. Martin sempre beijava Alice para dormir, mas depois de se aposentar, ele ficou mais quieto, distante e virava as costas na cama. Ele recusava a mão dela quando ela tentava colocá-la em seu colo na frente da TV e parou de iniciar toques. Gradualmente, Alice também parou de se aproximar dele. Não por falta de amor, mas porque ela não sabia mais qual era esse lugar. Shocked face, toque físico é uma linguagem especial. Ele diz: "Estou aqui, me importo, ainda escolho você", transmitindo sentimentos sem palavras. Ou explica coisas. Quando o amor se apaga, essa linguagem silencia. As pessoas param de tocar voz, evitam a intimidade, se afastam sem palavras, perdendo aquela ternura e calor.
Elas não seguram sua mão em público, se assustam quando você tenta beijá-las. São pequenos sinais, mas que ferem profundamente a alma. Quanto mais isso continua, mais profunda fica a distância entre vocês. Não é só sobre paixão ou romance, mas sobre presença e segurança no amor. A sensação de que ainda querem você, mesmo no silêncio, desaparece. Então começam as dúvidas, pensamentos de que você poderia ter feito algo errado. Mas, frequentemente, a causa está neles, em como eles pararam de sentir atração por vós, emocional e fisicamente, independentemente das suas ecos. Se você percebe que o ambiente fica frio quando eles entram, ou os abraços parecem apenas uma formalidade, isso é um sinal preocupante. Quando alguém para de amar, o corpo sabe disso e começa a se afastar de você passo a passo, mostrando a verdade sem palavras. Pense nesses sinais em um momento de silêncio. Perceba que o amor nem sempre morre de repente. Às vezes ele desaparece lentamente, deixando um vazio. Talvez um desses momentos tenha ficado especialmente marcado para você. Ou talvez todos tenham ficado marcados de uma vez. É importante não apenas reconhecer os sinais, mas entender seu significado pessoal para você. Quando o amor começa a se apagar, muitas vezes sentimos isso intuitivamente, antes mesmo que palavras ou ecos confirmem. No entanto, duvidamos das nossas sensações. Tendemos a diminuir a importância dos nossos sentimentos, dizendo a nós mesmos para não nos preocuparmos. Mas a verdade é que a distância emocional sempre deixa marcas através do silêncio e da evasão. Se você notou essa mudança no relacionamento e duvida se suas experiências são reais, provavelmente elas realmente existem. Você não está inventando suas sensações. Você sente a diferença entre ser escolhido e apenas tolerado. É importante não ignorar isso, mas explorar com honestidade e compaixão por si mesmo e pelo relacionamento. Isso não significa que todo o amor desapareceu, ou que tudo não pode ser consertado. Mas o primeiro passo é ver o que está acontecendo de forma clara e direta, sem auto-engano. Quando você reconhece esses padrões, pode parar de se culpar e carregar o peso de uma conexão unilateral. Comece a fazer as perguntas certas para si mesmo. Me sinto emocionalmente seguro? Sou tratado com cuidado? Ainda sinto minha importância? Essas perguntas ajudarão você a entender seus verdadeiros sentimentos. Lembre-se de que sua paz é tão importante quanto o conforto dos outros. Reconhecer o fim do amor às vezes dói, mas fingir é pior. Você merece um amor verdadeiro. Aquele que aparece, se esforça e permanece curioso. Ele escolhe você dia após dia, sem execal. Obrigado por estar conosco hoje. É muito importante para nos ouvir sua opinião e experiência. Por favor, deixe um comentário abaixo. Compartilhe o que aprendeu hoje e como pretende usar esse conhecimento em sua vida. Seus pensamentos são muito valiosos para nós. Ler seus comentários nos dá enorme motivação e apoio para criar conteúdo de qualidade. Obrigado pela sua participação. Se você gostou do vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Seu apoio é muito importante. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo informativo e inspirador. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.